A polícia em São Paulo expulsou os cracudos da Cracolândia usando balas de borracha, gás lacrimogênio. Os cracudos se dispersaram pela cidade numa espécie de apocalipse zumbi, fazendo uma espécie de arrastão, roubando carros, quebrando os carros para roubar o que estava dentro e entrando nas lojas, nas padarias e aquele bando de cracudos famintos roubando o bolo e os pães da padaria. Agora, neste vídeo eu quero explicar como esse fenômeno da Cracolândia, na verdade, é totalmente causado pelo Estado. Primeiro, porque o crack existe porque as drogas são proibidas pelo Estado. O que acontece quando o Estado proíbe o comércio de drogas? Você tem a oferta das drogas que vai cair vertiginosamente, porque é muito mais difícil conseguir drogas, as drogas vão ser muito mais escassas e os custos para que você possa comercializar drogas aumentam drasticamente por causa da proibição de drogas. E além disso, criam-se monopólios também, que são as gangues armadas de traficantes. Essas são estados paralelos que conseguem se instalar em certos territórios exatamente porque o Estado já havia desarmado a população, tornando ela indefesa a uma gangue para ela conseguir dominar o território, formando assim um monopólio do comércio de drogas em certos territórios, que também faz com que o preço seja muito mais alto, um preço de monopólio. Então a diminuição da oferta, o aumento dos custos e a criação de monopólios faz com que o preço das drogas dispare. Então o preço das drogas é disparadamente, absurdamente maior do que ele seria se as drogas fossem liberadas. O que acontece quando o preço das drogas é absurdamente maior do que ele seria num livre mercado? As pessoas não têm as mesmas condições que elas teriam no livre mercado de comprar suas drogas. As pessoas que querem drogas. Uma coisa que vocês precisam entender, as pessoas que estão assistindo que são a favor da proibição das drogas, é que as drogas já são proibidas e as pessoas estão usando. Não funcionou, entendeu? As pessoas querem usar drogas, certas pessoas querem usar drogas, elas iam querer com as drogas liberadas e elas continuam querendo com as drogas proibidas e elas continuam conseguindo usar drogas com as drogas proibidas. A única diferença é que agora elas não têm dinheiro para comprar as drogas de maior qualidade, as drogas que causam menos efeitos colaterais, as drogas menos destrutivas, porque essas drogas são muito caras. Então, como o preço é absurdamente disparado por causa da proibição, essas pessoas que têm demanda por drogas, que querem usar drogas, vão ter que comprar drogas de muito pior qualidade, drogas que são altamente destrutivas, porque essas drogas são muito mais baratas e são acessíveis para as pessoas que querem se drogar, como, por exemplo, o crack. E o crack transforma a pessoa num zumbi. Praticamente ela perde até a capacidade de trabalhar, a capacidade de produzir. Ela se torna um vegetal. Então o Estado é responsável pela Cracolândia, por um lado, porque o Estado é responsável pela existência dessas drogas altamente destrutivas, como o crack, por causa da proibição das drogas. Por outro lado, o Estado também é responsável pela Cracolândia por causa da existência dessa anomalia chamada propriedade pública, que não existe. Propriedade pública não faz sentido logicamente, já que propriedade é exatamente uma restrição do uso de um certo bem econômico. Esse uso passa a ser exclusivo. Se eu digo que esse microfone é minha propriedade, significa que apenas eu posso usar esse microfone. A propriedade pública, que seria uma propriedade de todos, não faz o menor sentido e é inevitável que aconteçam conflitos, e esses conflitos não podem ser solucionados, logicamente, se aquela propriedade não tem um uso restrito. Então, por exemplo, as ruas públicas. E são as ruas públicas que permitem a existência da Cracolândia, que permitem que os cracudos ocupem as ruas e morem na rua e se comercialize qualquer droga e façam todo tipo de imundície nas ruas exatamente porque elas são públicas. Se as ruas fossem privadas, os donos das ruas, os proprietários das ruas, iriam querer gerar o maior valor naquela rua, iriam querer que aquela rua valesse mais, caso ele quisesse vendê-la, e que aquela rua atraísse mais tráfego de veículos, atraísse mais comércio, atraísse mais residência, que essas atividades econômicas tivessem mais valor para que ele pudesse lucrar com a sua propriedade das ruas e por isso ele ia expulsar os cracudos da sua propriedade, assim como um shopping center privado, um condomínio privado não possuem cracudos perambulando ali dentro, porque é um lugar privado. Se você entrasse num shopping cheio de cracudos, você não iria
querer frequentar aquele shopping, você não iria querer comprar coisas naquele shopping, você não iria querer passear naquele shopping, portanto, o proprietário do shopping não teria lucro, e por isso os seguranças vão expulsar os cracudos caso eles tentem entrar dentro de um shopping. Do mesmo jeito, se as ruas fossem privadas, os proprietários das ruas não permitiriam a existência de cracolândias. Mas como as ruas são públicas, como as ruas pelas próprias regras do Estado são a terra de ninguém, então elas podem se transformar num apocalipse zumbi, com o fenômeno das cracolândias. Então o Estado cria a anomalia do crack, através da proibição das drogas, cria a anomalia da cracolândia, através das ruas públicas, que são a terra de ninguém, e ainda por cima permite esse apocalipse zumbi, essa invasão de cracudos famintos assaltando padarias, e as pessoas não podem se defender exatamente porque elas foram desarmadas por esse mesmo Estado que criou a Cracolândia. Então o Estado, à força, desarma as pessoas, que é o que todo Estado precisa fazer se ele quiser controlar a população, e quando ele mesmo expulsa essas hordas apocalípticas de cracudos que ele mesmo criou, as pessoas também não podem se defender deles. Então elas são assaltadas, são roubadas. Se elas usarem legítima defesa, elas mesmas ainda vão ser presas por esse mesmo Estado que já criou esse fenômeno todo. Então o Estado é o verdadeiro criador da Cracolândia. A verdadeira solução seria a propriedade privada das ruas, propriedade privada das drogas, livre comércio de propriedades, inclusive de qualquer substância, e o livre comércio de armas para que as pessoas possam se proteger e punir criminosos, sejam esses criminosos drogados ou não. Inscreva-se no canal, muito obrigado e até o próximo vídeo.